Vocês já sabem que começou o festival, o quarto festival gastronômico de inverno em massas e vinhos de Campos dos Goytacazes, né? É um evento organizado pela Liga Gastronômica e vai até o dia 14 agora do próximo mês de julho. E o Grupo Sagres, meus queridos, claro que participam, né? E olha na tela aí os pratos que eu vou explicar para vocês por apenas R$ 34,90. E tem cada vinho português para acompanhar os pratos, que são maravilhosos. E temos vinhos também que são indicados por ambas as casas, ok? Olha só, olha o prato do Antônio. Fettuccine com camarões flambados ao molho cremoso de bourbon, páprica e açafrão. Maravilhoso. O Sagritos apresenta um polpettone divino de mignon recheado e ainda fettuccine ao pomodoro com crisp de bacon. Ai, você viu aí na tela os pratos, né? A gente chega a aguar. Falta de educação do apresentador, né? Apresenta um negócio e fica com água na boca essa hora. Isso não pode acontecer, não, gente. Uma pessoa velha, quase um senhor, pagando um mico desse na televisão. Você tem que conferir, porque as novidades que o Grupo Sagres sempre apresenta em gastronomia de primeira para você. Marcelo Azevedo, o rei da pelinca. É isso aí. Vem no Antônio, passa pelo Vikings, vai pro mexicano e termina no Sagritos. Gol de placa, porque é gastronomia Grupo Sagres. Bacana demais. Carimba aqui pro Grupo Sagres. Topzura, beleza? Turma, o negócio é o seguinte, eu tenho agora nesse terceiro bloco saúde. E a matéria tá incrível. Eu recebo o doutor Leonardo Velasco. Chega mais, Léo. Saúde entra no ar e a questão é bem interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Esse ano, o infarto tem sido um dos grandes vilões. Muitos óbitos em diferentes faixas etárias. Para esclarecer nossas dúvidas, comigo aqui ao meu lado recebo meu querido amigo, cardiologista Dr. Leonardo Gonçalves Velasco. Léo. Tudo bem, Fábio? Obrigado por ter aceitado mais uma vez meu convite. Sempre um prazer estar com Léo, você. para você falar, esses dados que eu dei nisso estão assustadores. Sim. E esse ano de 2019 está me assustando demais porque está acontecendo com muita incidência. Na verdade, Fábio, o que acontece é que a gente tem esses casos, eles estão começando a aparecer na mídia. Porque, na verdade, a doença cardiovascular, ela já preocupa a gente há muitos e muitos anos. Eu soube que ela mata mais que o câncer? Sim, a doença cardiovascular hoje, nos países desenvolvidos, é a doença que mais mata. Ela mata mais do que câncer, ela mata mais do que acidente automobilístico, ela mata mais do que todas as outras doenças, mata mais do que diabetes, tá? Então, é uma doença grave e é uma doença que, muitas das vezes, ela é silenciosa. Isso que eu ia falar, porque ela não cria alarde, né? Muitas das vezes, ela não cria alarde. O paciente está muito bem, você atende ele de manhã e ele pode ter um infarto agudo do miocárdio à tarde. E por causa de quê, doutor? Desculpe, gente. Por causa de quê, doutor? Tantos jovens, tão novos, na faixa etária de 20, 30 anos, estão tendo infarto, sim, direto. Na verdade, isso é uma coisa que a gente não tem como fazer assim uma generalização e dizer, está acontecendo por conta disso. Hoje, quando a gente pensa em doença cardiovascular, a gente pensa em fatores de risco, né? A gente pensa no fator de risco tabagismo, obesidade, sedentarismo, dislipidemia, que seria o colesterol alto, a hipertensão arterial. Causa de hereditariedade também. A hereditariedade, eu ia chegar nela, é um dos pontos extremamente importantes, Meu Deus. tá? Até porque, se a gente pensar, por exemplo, um paciente que seja hipertenso, diabético, obeso e que fuma, esse paciente, não estou falando de você não, tá? Mas eu já fui tudo isso, ó, gente. Esse paciente, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue tratar isso e ele controla a pressão, ele emagrece, ele para de fumar, ele controla o colesterol. Agora, a questão da hereditariedade, isso a gente não tem como mudar. A genética. A genética. Verdade. Não tem como mudar. Então, esse é um grande problema que a gente tem, é um grande desafio. Por isso que a gente tem que compensar nas outras coisas. Léo, tem outra coisa que eu acho que vocês de casa vão querer saber também. Para começar, parada cardíaca e infarto. São coisas diferentes, correto? Sim, são coisas diferentes. Queria que o senhor explicasse, por favor. Tá, na verdade, assim, antigamente, né, o pessoal falava muito colapso. O paciente morreu de quê? Morreu de colapso. Na verdade, são duas entidades. Parada cardíaca é quando o coração, que é um órgão que a gente tem que serve para bombear o sangue, né? É quando esse coração, ele
para de exercer a função dele. Correto. Seja contraindo ou por conta de uma arritmia que o paciente pode ter. Então a gente diz que esse paciente tem uma parada cardíaca. Uma das causas, das diversas causas de parada cardíaca, é o infarto do miocárdio. Correto. Você pode ter um infarto do miocárdio muito grande e efetivamente esse coração parar de bater e ter a parada cardíaca. Entendi. E coração, quanto mais novo, menos forte, não é não? ou é mito? Não, na verdade não é bem assim. Na verdade o que acontece é o seguinte. Sou leigo, tô querendo aprender, você tá dando uma mini aula pra gente Não, aqui agora. mas isso aí, na verdade, a gente fala isso em consultório o tempo inteiro. Na verdade, o nosso coração, Não inventei. como um órgão que ele precisa de sangue para poder ser nutrido. Claro. Né? As células musculares do coração, que é o miocárdio, ele precisa de sangue para ser nutrido. E quem nutre esse coração são as chamadas artérias coronárias. Então, o que acontece? Quando o coração tem um comprometimento nessas artérias coronárias, aí sim a gente vai ter o quê? O risco desse paciente ter um infarto cardiograma ou um infarto miocárdio. Entendi. Eu li um site aqui, especializado inclusive nisso, estava estudando a minha pauta antes, eu achei essa bem pertinente essa pergunta. Diz que um mês antes do infarto, o corpo já começa a avisar, dar alguns sinais. Procede ou é mito também? Na verdade é mais ou menos, diria que é uma meia verdade. Eu falei en passant. Sim, na verdade o que acontece é o seguinte, a gente tem uma coisa que a gente chama de contínuo cardiovascular. Desde que a gente nasce, a gente já começa a desenvolver uma coisa que a gente chama de doença aterosclerótica. Isso é desde lá do útero da mãe. Certo. E essa doença aterosclerótica, que são placas de gordura que vão se aderindo às artérias, elas vão progredindo e elas vão aumentando conforme a pessoa vai envelhecendo. E aí o que acontece? Esse indivíduo, conforme essa doença vai evoluindo e conforme essas artérias vão ficando comprometidas, ele pode, com o passar dos anos, desenvolver um quadro de angina, que seria o quê? Angina pectoris. É uma dor no peito, normalmente quando o paciente faz esforço. É uma inflamação? A doença aterosclerótica, de uma forma geral, ela é uma doença inflamatória. Certo. Se a gente for estudar ela a fundo, você vai ver que existem vários marcadores que são marcadores inflamatórios. Correto. E aí, só concluindo o que você me perguntou, conforme essa doença aterosclerótica ela vai evoluindo, ela vai progredindo, essa artéria ela pode ter o fluxo dela comprometido e aí, consequentemente, o paciente pode ter angina. E essa angina, ela pode evoluir. Ou seja, aquele paciente que tem uma escada na casa dele, ele subia uma escada e não sentia nada. E de repente esse paciente começa a subir uma escada e começa a estar ofegante ou começa a ter uma dor no peito. Isso aí pode ser um sinal de que alguma coisa não está legal com essas coronárias e eventualmente pode ter necessidade de fazer alguma coisa. Tá com meio palmo de língua, o negócio tá muito pro seu lado, hein? Começou a ficar cansado de repente, sem um motivo aparente. Uma pergunta, coração acelerado, tremor nas mãos, pernas ou no corpo, angústia, irritabilidade, dificuldade de concentração, perturbação do sono, suor excessivo, ganho ou perda de peso sem razão específica, também são fatores preocupantes? Sim, na verdade a gente está falando de uma coisa que é um dos males do século XXI, né? A ansiedade hoje, a gente tem que conviver com ela, nesse dia a dia que a gente leva. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, esse dia a dia que a gente leva. Verdade. De ter que matar um leão por dia, de ter que resolver várias coisas, de compromissos um atrás do outro, a gente acaba tendo um certo grau de ansiedade, né? E isso aí, obviamente, a gente sabe que a ansiedade ela faz a gente liberar algumas substâncias no nosso organismo que podem eventualmente acelerar o coração, vamos falar assim. Eu sou extremamente ansioso, então isso é um fator de risco para mim muito grande. E aí o nosso coração trabalhando de uma forma mais, vamos colocar assim, sobrecarregada, se a pessoa tiver outros fatores de risco, obviamente isso aí pode levar um... Então assim, essa história que as pessoas vão na gôndola da farmácia e pegam uma vitamina para tomar... Automedicação. Automedicação de uma forma geral. Deve ser extremamente evitado, né? Vitamina D a gente tem como dosar, tem como ver se a pessoa tem carência. Fazer um exame, né? Isso, um exame de sangue, um simples exame de sangue. A gente tem como avaliar, por exemplo, se esse paciente tem uma doença crônica, se ele é diabético, se ele tem uma doença cardíaca crônica, se ele tem um câncer, esse paciente ele tem uma necessidade maior de vitamina D. Mas às vezes ele não precisa de nada. E certo. Ele vai inventar de tomar uma vitamina sem necessidade. E outra coisa também que é muito comum nas academias é
o coleguinha do lado tá ficando parrudinho mais que eu, mais tempo, tá com mais gás. Pô, toma tal produto, toma tal termogênico. Você não sabe como é que seu coração vai reagir ao termogênico. E aí? Exatamente. É automedicação, né? Não deixa de ser, porque na verdade os termogênicos... De forma legalizada, né? Exatamente, porque na verdade o termogênico, né, de uma forma geral, o que ele é? Ele é uma substância, né, um produto que tem uma grande concentração de cafeína, basicamente, e algumas outras substâncias e que são listadas no rótulo e muitas das vezes algumas outras que nem listadas no rótulo não estão. Nossa, olha o perigo. Exatamente. Então, assim, e eu costumo falar o seguinte, doutor Leonardo, me pergunta no consultório, isso geralmente vai muito assim, mãe acompanhada do filho, o filho faz academia, aí a mãe pergunta, doutor, ele pode tomar um produto, ele pode tomar um energético, vai fazer mal? Aí eu respondo para ela, olha só, vai depender do organismo dele. Porque tem pessoas, por exemplo, que tomam um café expresso às 4 horas da tarde e tira o sono à noite. Tem gente que toma um café expresso às 10 horas da noite e dorme a noite e fez um anjo. Então, assim, isso vai... É o organismo, né? É o organismo. Tem gente que toma uma xícara de café expresso e começa a tremer. Tem gente que toma e não sente absolutamente nada. Eu não sinto nada do café, não. Só tira o sono. Eu acho que, assim, não há problema de usar desde que bem indicado e desde que se avalie se tem algum problema para o paciente usar ou não. Seja apto ou não, né? Entendeu? Exatamente. Você acha que a partir de qual faixa etária a pessoa está apta para fazer um check-up daquele assim, supimpa? Então, você falar, né, um número seco é muito complicado, porque vai depender de quê? Vai depender de vários fatores. Se esse indivíduo tem fatores de risco, se ele não tem fatores de risco, se ele tem histórico familiar, se ele não tem histórico familiar. Você disse lá no início. Exatamente. Então, assim, obviamente, o cara, ele tem colesterol elevado, é hipertenso, o pai morreu aos 40 anos de idade, a mãe é coronariopata, já teve AVC. Poxa, você vai querer avaliar esse cara a partir dos 30 anos. É melhor, né? Entendeu? Prevenir o melhor remédio, né? Se ele não tem nada, né? Vamos colocar assim um número mágico em torno dos 45 anos. Está chegando a hora, a minha. Já passou, tá? Quero agradecer demais por ter vindo aqui, bater esse papo muito bacana conosco, de forma bem informal, mas de forma muito direta e esclarecedora, tá? Não tenho que agradecer. Excelente profissional e volte sempre que a casa é sua. Estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Ótima semana para você. Obrigado, para nós. Mais um toque de saúde? Fique esperto, se ligue. Olha, vocês não sabem de uma coisa. Vocês sabiam que o Bob's tem uma opção muito bacana para você almoçar? Se não sabia, vai saber agora. Vinheta, relaxa e Bob's. Eu falei que vinha delícia, né? Eu estou, de fato, com uma delícia. E eu estou dentro de onde? Do Bob's. Do Bob's aqui do Boulevard Shopping. Olha, eu já mostrei para vocês, né? O Bob's Tentação são os dois novos sanduíches do Bob's. O de picanha e o de frango. Tem no meu canal no YouTube. Lá vocês vão conferir esses dois lanches maravilhosos. Maionese maravilhosa. Ui, água na boca só de olhar, né? Mas vocês não sabem de uma coisa. Pois é, o Bob's tem uma opção muito legal, o Bob's Brasil. Segue a gente aqui nas redes sociais. O Bob's Brasil faz uma ação todos os dias durante a semana. É o box do Bob's. O que é que ele tem? Batata canoa, essa batatinha diferenciada. O molho é refil, você pode pedir molho à la volonté. Esse aqui, botaram pra mim os maionese artesanal. Ai, não tinha comido assim. Tá. Franlitos, você escolhe o Double Cheddar ou o Big Bob's e o refrigerante da sua escolha e com refil de 30 minutos. Agora o melhor de tudo é o preço. R$20,90. É isso mesmo, não se arrepia não. É isso tudo que tá aqui, por R$20,90. E outra coisa, todo dia, 11 horas da manhã, até às 15 horas, está valendo em todas as redes Bob's do Brasil. Aqui em Campos nós temos Bob's aqui no Boulevard, temos Bob's no Centro de Compras, temos Bob's no Shopping Avenida 28, tem Bob's aqui no Boulevard pertinho de você, tem Bob's no centro da cidade, tem Bob's em tudo quanto é canto. Onde é gostoso para relaxar, tem Bob's. Por isso que nosso slogan é Relaxa Bob's. Box do Bob's por apenas R$20,90. Franlitos, batata canoa, refrigerante, molho à vontade e eu vou do clássico, do Big Bob. Vai, relaxa
e Bob's. Olha, a equipe do Bob's tá tão acostumada comigo que os atendentes nem ligam para minhas palhaçadas, mas eu que é isso aí? É um feliz aniversário do pessoal do Bob's pra você. Feliz aniversário da turma do Bob's. Vocês são os amores. Parabéns. Obrigado, meu amor. Obrigado, tá? Vocês são os amores que me aturam toda semana. Muito obrigado, tá? Vocês sempre são tão gentis comigo, tá? Beijo pra vocês. Obrigado. Olha o que eu ganhei de presente de aniversário. Um milkshake do Bob's. Um canudo sustentável. Você sustenta ele pra dentro. Esse aqui. Nem sei de quê? Sei de paçoca? É? Tô com saudade sua. Tá sumida, vou te dar um beijinho. Oh, meu Deus. Bom show. Obrigada. Ai, essa turma do Bob's é um luxo, né? Obrigado. Faço aniversário e ainda ganho um presente desse. Mas isso não tá incluso no box, tá, gente? Mete tiro, vai. Sobe like, sobe like, sobe like, sobe like. Carimba. Top. Já viram, né? Mais uma ação gostosa do Bob's. Que esse parceirão que eu tenho um grande prazer de ter durante tantos anos, tá? Muito obrigado, meu amigo Daniel Twin. Sempre leal, sempre sincero, sempre parceiro, tá? Forte abraço, eu também sou fechadão contigo. Turma, continua ligado porque no próximo bloco eu tô voltando cheio de coisas boas pra vocês.